Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor. Eu estou atualmente no segundo ano de ADS, né? Terceiro período. A gente está fazendo um projeto de extensão. O nosso projeto de extensão, basicamente, a gente teria que escolher uma inteligência artificial e explicar mais sobre ela, explicar as utilidades, a utilidade dela para a comunidade, né? Os benefícios dela. A nossa escolha foi a OpenAI, que no caso todo mundo conhece como ChatGPT. Eu vou estar explicando para vocês as utilidades dela, como se utiliza, os benefícios que ela pode trazer para a humanidade e um macete muito especial que talvez muitos de vocês não sabiam. Então fiquem com o vídeo. Então vamos começar com o que é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial nada mais é como se fosse um outro ser humano, um outro cérebro, porém dentro de um computador. Então vamos dar um exemplo. Nós seres humanos, a gente raciocina, a gente aprende, a gente cria, e a inteligência artificial, ela faz basicamente isso. Vamos dar um exemplo aqui do nosso trabalho mesmo, o ChatGPT. O ChatGPT ele consegue aprender, ele consegue criar e ele consegue solucionar os problemas. Como assim aprender? Eu vou dar um exemplo. Isso é uma das dicas que eu vou dar aqui dentro do trabalho. Você consegue colocar um script dentro do chat para que ele aprenda sobre o que ele tem que fazer e tudo que você colocar a partir dele ele vai fazer. Vou dar um exemplo. Eu quero que meu ChatGPT traduza do português para o inglês. Eu vou criar um script, colocar dentro desse chat e a partir de todas as palavras que eu colocar nele, ele vai traduzir para o inglês. Entendeu? Então, eu vou começar agora a utilização prática dele a partir do vídeo. Vou estar mostrando para vocês, então bora lá. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Não se importem se tiver uma parte borrada aqui na esquerda. Esse ChatGPT é o Chat Plus, que eu utilizo para alguns trabalhos pessoais. Então, eu vou estar borrando para vocês, mas vocês vão conseguir visualizar tudo o que precisa aqui. Vamos lá. Quando você entra no ChatGPT, ele já tem essa tela inicial, certo? Que ele pergunta para você no que ele pode te ajudar. E o ChatGPT, ele não se limita só a uma coisa. Aqui, como você pode ver, você pode criar uma imagem, você pode sugerir algo, analisar uma imagem, analisar um dado. Então, basicamente é o seguinte, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Vamos dar um exemplo aqui de um problema matemático. Chat, poderia me responder qual seria o valor da expressão 2x mais 2y igual a zero? Perfeito. Vamos lá. O ChatGPT ele vai analisar e vai responder. É uma equação linear com duas variáveis, x e y. E aqui ele vai escrevendo para você qual vai ser o resultado. Ele vai dar o passo a passo para você e no final ele vai dar o valor. Que x é igual a 1, y é igual a menos 1 ou menos 2 igual a 2. Perfeito. Essa é a expressão matemática. Mas o ChatGPT ele não se limita a só expressões. Ele pode pegar qualquer tipo de dúvida que você tiver. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Chat, qual a capital do Brasil? Uma pergunta de geografia. Ele vai procurar e ele vai responder. Brasília. E ele dá dados a mais sobre isso, que foi inaugurado em 21 de abril de 1960. Então, o ChatGPT ele é uma ferramenta muito completa. E ele vai muito mais além que isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Agora, vamos para um exemplo de imagens. Voltando aqui, agora falando das imagens, eu vou dar 3 exemplos aqui de imagens. O que o ChatGPT ele pode fazer? Ele pode criar uma imagem, ele pode analisar essa imagem para você e te dar a resposta dessa imagem. Vou dar um exemplo. Você tem uma pergunta em uma imagem, que não seja por texto. Você manda para o chat e fala, chat, você conseguiria me ajudar? Ele vai te ajudar. E uma função muito legal do chat aqui, que pode facilitar muita coisa, às vezes eu quero copiar um texto que está numa imagem, mas eu não quero escrever à mão, eu quero só copiar e colar. Você consegue colocar a imagem aqui e ele colocar o texto para você, só copiar e colar. Então vamos lá, eu vou dar esse exemplo agora do copiar e colar. Eu peguei uma imagem aqui, eu tirei a print dele e dei só Ctrl V, é uma frase do Machado de Assis, que é bem simples. Então vamos lá, chat, poderia me dar por escrito o que está nessa imagem? Agora é só aguardar, ele vai analisar essa imagem. Você pode perceber que ele demora um pouquinho, o texto da imagem e pronto. Ele já manda o texto para você. Então agora, depois de a gente analisar isso, vocês podem perceber que ele tem muitas utilidades, né? Ele não é só um chat para te dar a resposta de outras questões. Ele é um chat que pode te ajudar no seu dia a dia
tranquilamente e que vai te poupar muito tempo e muita coisa. Então vamos lá para a próxima coisa. Agora vamos para a próxima parte, que seria ele analisar, né, e raciocinar uma imagem e passar a resposta para você. Eu peguei aqui do Google mesmo uma imagem só de exemplo de problemas matemáticos e eu vou passar essa imagem para o chat e eu vou pedir para ele resolver essas questões. Chat, poderia resolver essas questões e me dar a resposta? Vamos aguardar. Ele vai analisar as questões que está na imagem e ele vai dar a resposta delas. Ó, ele até escreveu o enunciado e ele já está escrevendo a própria resposta para você, já com a explicação de multiplicação, enfim. Essa é mais uma utilidade que o ChatGPT traz para a gente para ajudar no nosso dia a dia. Então, vamos para a terceira e última, que seria a geração de imagens. Agora, na nossa terceira função, que é a criação de imagens do chat, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Chat, crie uma imagem de um carro de Fórmula 1. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, certo? Então a gente espera aqui tranquilamente e na hora que carregar eu volto. Pronto, voltei aqui, o chat já criou a imagem. Aqui está a imagem de um carro de Fórmula 1 em ação, mas o chat não se limita só a isso. Você pode fazer várias funções, várias imagens. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bem aleatório aqui, tá, galera? Chat, crie uma imagem de um sapo em uma lagoa em cima de uma Vitória Régia. Pronto. Ele vai gerar e a gente só vai aguardar aqui e logo logo a imagem está pronta. Pronto, galera, voltei aqui, já criou a imagem. Então vocês podem perceber que o ChatGPT ele tem diversas utilidades aí pra gente, diversas funções que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia, tanto na questão profissional, pessoal, de estudos, né? Mas basicamente essa é a função do ChatGPT na parte de imagens, certo? E estamos de volta aqui com mais uma função. Essa função muitos de vocês provavelmente já utilizaram, porque é o que a maioria das pessoas utilizam aqui no ChatGPT fora as perguntas, que é o quê? ChatGPT para resumir nossos textos. Eu vou dar um exemplo aqui para ele resumir um texto que eu peguei sobre a história da nossa cidade, a história de Cianorte. Então vamos lá. Chat, resuma esse texto. Opa, aqui, vamos ver. Aí, ó, a história de Cianorte, no Paraná, e aqui ele resumiu. E a gente não precisa parar por aí. O ChatGPT ele pode fazer muitas mais coisas. Chat, poderia separar em tópicos? Por exemplo, vamos lá. Ele vai separar também colonização, criação do município, nome da cidade e assim por diante, certo? Então, mais uma função aqui do ChatGPT. E finalizando a nossa apresentação aqui sobre o ChatGPT, é a dica que eu prometi para vocês no início do vídeo. Muita gente não sabe dessa função do ChatGPT e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Infelizmente, essa função é uma versão paga do ChatGPT, você precisa do ChatGPT Plus, né? Você precisa pagar um plano, mas eu vou mostrar para vocês porque essa ferramenta vale muito a pena você pagar, tá, galera? Ela é uma ferramenta que ela, como eu disse, vai te ajudar muito no seu dia a dia, tanto na sua área profissional quanto pessoal, na área de estudo. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa ferramenta, essa dica que eu vou dar, você vai conseguir criar um chat pronto, certo? Um chat que você só vai chegar lá e ele vai fazer exatamente o que você pedir. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa parte que eu preciso traduzir algo para o inglês. Só que eu não sou formado em inglês, eu não tenho diploma, eu nunca fiz uma aula de inglês, então eu não sei o que o ChatGPT vai fazer. Você consegue literalmente colocar um professor dentro do ChatGPT para te ensinar. Você consegue colocar isso. Ah, Vitor, mas é só eu pedir para ele traduzir que ele vai traduzir. Sim, só que nessa área que eu vou estar ensinando para vocês, você consegue fazer algo a mais. Você consegue deixar um script nesse chat. E esse chat ele vai ficar fixo para você. Como assim um script? Você coloca um script lá escrito. Ah, eu quero que esse chat traduza desse jeito, fazendo isso, isso, isso e isso. E toda vez que você criar um chat a partir dele, ele vai fazer isso para você. Ficou meio confuso aqui para vocês, mas eu vou ensinar aqui rapidinho. Para você fazer isso, você vai precisar entrar aqui no canto superior direito, onde fica o seu perfil, e você vai em Meus GPTs. Aqui eu já tenho alguns GPTs criados, que vai estar borrado para vocês, então eu vou criar um novo. Criar um GPT.
configurar. Aqui, nomeie o seu GPT. Como vai ser o nome do chat? Eu vou colocar professor de inglês básico. Aqui você consegue colocar uma imagem. Eu vou estar carregando uma foto aqui para vocês verem como que funciona. No caso, vai ser a bandeira dos Estados Unidos e a descrição. Adicione uma breve descrição sobre o que esse ChatGPT faz. Traduz textos para inglês de forma cotidiana. E aqui nas instruções é aqui onde você vai colocar o seu script. O que você precisa para esse ChatGPT funcionar. Eu vou dar um Ctrl V aqui, que é um script que eu fiz para vocês poderem entender. Este GPT deve se comportar como um professor de PhD em inglês que viveu em diversos países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, e que agora trabalha como tradutor. Ele deve se concentrar em traduzir textos e palavras do português para o inglês, fornecendo orientações sobre a escolha das palavras de acordo com o seu uso contextual. Ele deve reconhecer que traduções diretas nem sempre são a melhor opção e oferecer traduções detalhadas e apropriadas ao contexto. Aqui, nas capacidades, a gente pode colocar que ele pode buscar na web, a lousa, a geração de imagens e o intérprete de código e análise de dados. Como ele vai ser só um professor, a gente pode deixar só busca web e geração de imagem. E perfeito! Aqui o nosso chat ele já está criado. Então, vamos dar um exemplo para vocês. A gente aperta aqui em criar, compartilhar esse chat GPT. Vou colocar apenas para mim. Você pode colocar com qualquer pessoa que tem o link, colocar na loja GPT, enfim. Vou colocar apenas para mim. Vou clicar aqui em salvar e só aguardar um pouquinho. Pronto. Voltei aqui. Então vamos lá. Vocês podem perceber que a gente tem o professor de inglês aqui embaixo, dessa parte aqui borrada que eu coloquei, que são os outros GPTs que eu criei. Vamos aqui no professor de inglês. Traduz textos para inglês de forma cotidiana. Então vamos lá, com o script. Vou colocar traduza. Meu nome é Vitor, tenho 19 anos e faço análise e desenvolvimento de sistemas na faculdade UMFG. Pronto, vamos ver como ele vai funcionar. Ó, my name is Victor e assim foi. Ele traduziu, ele colocou detalhes sobre a tradução e o porquê que ele colocou essa tradução. Ele colocou que manteve o tom direto e claro, típico de apresentações pessoais. Basicamente é isso. Essa ferramenta pode salvar a sua vida em muitos casos. Eu tenho vários GPTs aqui que eu utilizo no meu trabalho, na minha parte pessoal e que sinceramente poupam um tempo muito grande da minha vida aí no dia a dia, tá bom? Mas basicamente é isso. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Bom, galera, esse foi o nosso trabalho, foi a nossa apresentação sobre a OpenAI, sobre o ChatGPT. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações e apresentado para vocês a utilidade do ChatGPT e que ele não é só uma ferramenta para estar solucionando problemas do nosso dia a dia. Ele pode ajudar em muitas coisas, como eu apresentei no vídeo, geração de imagem, resumo de textos, enfim. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, de coração, muito obrigado e tchau!